Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro De Mãe para Filha, Cartas a Bárbara, da nossa irmã Jaqueline, publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo que fala sobre o que é obediência. E diz assim: Querida Bárbara, as responsabilidades atribuídas aos filhos no Novo Testamento fica muito clara. Devem obedecer aos pais em tudo, pois isso é grato diante do Senhor. Sabemos que crianças não obedecem aos pais por natureza. Portanto, cabe aos pais a responsabilidade de ensiná-las a obedecer. A maioria das mães cristãs concorda que a obediência é importante, mas existe uma divergência de ideias sobre o que é obediência. Umas consideram a obediência um ideal bonito, mas impossível na prática. Temos de lembrar, todavia, que Deus nunca exige de nós o impossível. Portanto, a obediência da parte dos filhos é possível. Na minha opinião, obediência é quando o filho faz aquilo que os pais mandam, imediatamente e sem discussão, reclamação ou choro. A, verdade, a verdadeira obediência se mostra quando o que é mandado contraria a vontade da criança. É fácil obedecer quando ela quer fazer aquilo mesmo. Por exemplo, quando a mãe diz, abre aspas, tome o seu sorvete, fecha aspas. Não é difícil para o filho obedecer, mas quando ela diz, abre aspas, guarde seus brinquedos antes de dormir, fecha aspas, fica muito difícil para o filho cumprir a ordem, quando ele ainda tem vontade de brincar. Vou contar-lhe um caso, e depois você pode responder a seguinte pergunta. Este menino obedeceu à mãe? Um menino de 9 anos brincava na sala com seu jogo. A mãe chegou e falou: Joãozinho, está na hora de guardar o jogo e tomar seu banho. Ela foi para a cozinha e depois de 10 minutos voltou à sala. Joãozinho ainda estava brincando com o jogo, mas quando ele viu a mãe, começou a guardar algumas peças. Ela disse, com voz mais forte: É agora, Joãozinho. Mais 5 minutos se passaram, a mãe voltou mais uma vez e o menino tinha guardado metade dos brinquedos, mas continuava brincando com o resto. Esta vez ela gritou: Se você não guardar já esse jogo, vou te bater. Ele colocou depressa o resto das peças na caixa e correu para o banheiro tomar banho. Eu pergunto: ele foi obediente? Minha resposta é não. Ele acabou fazendo aquilo que a mãe disse, mas só depois de repetidas ordens e ameaças. Acredito que esta não é a obediência que o Senhor Deus espera. Como você vai ensinar seu filho a obedecer de verdade? Precisa saber, precisa pensar bem sobre o que é importante que ele faça e daí mandar. E esperar que ele obedeça na primeira vez, em que fala com ele em tom de voz normal. Se não fizer o que você mandou, deve sofrer então uma consequência desagradável para ele. Desse modo, irá treinando seu filho a agir corretamente. Se entrar no esquema de aviso, grito e ameaça, ele também vai ser treinado a fazer o que você manda, mas só obedecerá depois de muita confusão. É este processo tão desgastante que, às vezes, deixa as mães esgotadas e desanimadas, pois acaba com a paciência de qualquer uma, e é totalmente desnecessário. O primeiro sistema exige mais esforço no começo, pois tem de ser constante.
Mas uma vez que o filho entenda que é vantajoso para ele fazer logo o que tem de fazer, a mãe evita o desgaste pelo resto da infância dele e o filho não se irrita com ela. Foi por isso que Paulo escreveu aos discípulos de Efésios, abre aspas, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A favor da obediência, mamãe. O outro capítulo é comportamento fora de casa. Diz assim: querida Bárbara, você talvez ainda se lembre de algumas crianças que visitaram a nossa casa. Desde o momento em que entraram pela porta até a hora da despedida, todos prendemos a respiração com medo de não haver mais casa depois. Era um movimento constante, correndo para lá, voltando para cá, abrindo as gavetas da sala, investigando os armários da cozinha, tentando ligar as máquinas na lavanderia, de volta para a sala para tirar os livros da prateleira e... Três pontinhos. Fico cansada só de pensar. Alguns dos pais destas crianças nem tomavam conhecimento dos filhos, ficavam simplesmente sentados tranquilos no sofá, comentando de vez em quando. O nosso Joãozinho é bem ativo, não é? Outros pais corriam atrás do filho, falando sem parar. Joãozinho, cuidado, Joãozinho, fecha a porta. Joãozinho, titia não vai gostar que você mexa nisto. Sem, contudo, tomar uma atitude mais enérgica. Mais que uma vez, você comentou comigo. Se meus filhos agissem assim na casa dos outros, eu morreria de vergonha. E, com razão, digo eu, não há nenhuma necessidade de passar por essa situação. Se treinar bem os seus filhos em casa, mesmo quando ainda pequenos, eles poderão acompanhá-la em qualquer lugar sem problema. Enquanto os filhos forem pequenos, cada vez que você tiver de levá-los para fazer uma visita, precisa conversar com eles antes de sair de casa. É necessário explicar qual tipo de comportamento que é aceitável e que você espera deles. Não basta dizer: Mamãe quer que você seja um bom menino hoje. Precisa especificar como é que um bom menino se comporta. Quais instruções deve dar? O que eu acho mais fundamental é que não devem tocar em nada na casa dos outros. Neste, nada inclui enfeites, TV, toca-fitas, livros, móveis, portas, gavetas e telefone. Seu filho precisa aprender a respeitar o que é dos outros e não pegar aquilo que não é dele. Outra orientação importante é que a criança deve aprender a agir dentro das normas da boa etiqueta. Isso é, não deve pedir algo de comer ou beber antes que lhe seja oferecido. Eu sei que muitas mães pensam: é somente uma criança, não faz mal, mas pode causar constrangimento e a dona de casa não tiver o que a criança quer ou tem, mas planejava usar em outra ocasião. É ela que tem de resolver o que vai servir aos visitantes. Além disso, a criança não deve pedir para ligar aparelhos de som, televisor, computador ou jogos eletrônicos, pois são equipamentos caros e se quebram facilmente. Se a dona da casa oferecer qualquer um deles, então seu filho tem a liberdade de aceitar ou não, de acordo com a sua vontade. Desde pequenas, as crianças podem aprender a não interromper a conversa dos adultos, e sim de ouvir
e até participar de vez em quando, mas elas devem ser instruídas a não chamar sua atenção a toda hora, para que você possa dar atenção à pessoa que está visitando. Será que, com estas restrições, seu filho não irá querer visitar a casa de outros? Pelo contrário, ele sentir-se-á bem, porque será bem-vindo onde quer que vá e porque você ficará à vontade, com a certeza de que ele sabe se comportar. Quando a Bíblia diz que Jesus, quando menino, crescia em graça diante dos homens, Lucas 2:52, eu entendo isso como sendo o seu lado social. Seus filhos podem crescer desta mesma forma com uma orientação correta, a favor de crianças bem comportadas. Sua mãe. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai ler. Deixe as crianças serem crianças. Se você está gostando da leitura desse livro, De Mãe para Filha, Cartas a Bárbara, compartilha esse vídeo com mais casais, com mais mães, com mais filhas, para que elas também possam aproveitar esse bom material aqui, tá bem? Se você quer um estudo pessoal também comigo, escreva aí. Meu e-mail está aí na descrição, é ronaldozn@gmail.com. Terei o maior prazer em sentar com você e a gente poder estudar a Bíblia. Ou pelo WhatsApp também, se você mora distante, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Amém?